Olá pessoal, vamos para mais um filme comentado aqui no canal História em Tudo. O professor Fernando Moraes trazendo para vocês mais um filme comentado. E esse filme comentado, quem me indicou foi a minha amiga Fernanda. Há muito tempo nós temos amizade. E esse filme aí é um filme marcante, um filme aí um pouco violento, só que ele é de extrema importância para a gente entender então, pelo menos um pouquinho, quase o final aí da segregação racial nos Estados Unidos, nos anos 60. Eu estou falando do Mississippi em Chamas. Então, se por acaso você quiser assistir ele, entender mais sobre o racismo nos Estados Unidos, e principalmente aqui também, né? Vocês me falam, eu passo para vocês um atalhinho do BitTorrent. Então, vocês vão, depois de assistir, ou até antes, vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, como que eu falei para vocês, gente, como que eu faço, quer dizer, vamos então, primeiramente, para a história do filme e depois, então, para os comentários. Vamos lá. Desculpem, alergia. Mississippi em Chamas. Eu dou um pequeno roteirinho aqui, eu espero que vocês não se importem. Gente, o filme passa nos anos 60 no Mississippi, que fica então no sudoeste dos Estados Unidos, quase no final aí da segregação racial. Praticamente seria o ano de 64, né? E 3 jovens, 2 judeus e um negro, eles fazem parte de uma organização de igualdade racial, o COLE. Então, eles estão na estradinha, né? E as autoridades, o clã, simplesmente mata eles e esconde o corpo. Isso chama a atenção do FBI, né? Só que o FBI, a dupla de oficiais que chega aí no Mississippi, eles vão ter uma investigação filha da mãe aí para poder solucionar esse caso. Que eles vão mexer aí na supremacia branca. Mississippi é uma cidade bem conservadora, viu? Ela é citada também em outros filmes como O Tempo de Matar. Apenas uma observação. Então, vocês vão ver nesse filme aí que então acontece muitas revoltas do clã, as autoridades contra o pessoal negro do Mississippi. Vocês vão ver aí igrejas dos negros sendo queimadas, institutos onde os negros usavam sendo destruídos, um celeiro cheio de animais aí para dificultar a vida desse pessoal. Vocês vão ver que o FBI não poderia conversar com o pessoal aí negro, e senão os negros seriam mortos pela clã. Então, esse pessoal aí do FBI, eles são bastante determinados. Eu, pessoalmente, gosto muito desses 2 atores aí, que eu acho que eu vou colocar antes, ou eu coloco aqui para vocês verem como de costume também. Então, até um protesto, uma cena que também me chama a atenção, é que nesse ano de 64, o Martin Luther King já estava aí como o líder do movimento negro, né, contra aí, obviamente, a segregação racial. E então os negros começam a fazer protesto no Mississippi e os policiais pegam as bandeirinhas dos Estados Unidos da mão deles e não permitem que eles façam protesto com a bandeira do seu país. Chegando no final do filme, uma coisa me chama a atenção. Alguns negros, eles ficam cansados, obviamente, dessa vida horrível. É uma vida aí sem direitos, uma vida extremamente limitada e perseguida pela clã e por moradores do Mississippi. Eles começam a castigar essas autoridades, esses moradores da supremacia branca. Eu acho muito interessante isso. Então o filme acaba que os corpos são encontrados dos 3 jovens e então finaliza com o pessoal negro cantando lindamente. Eu não sei se são para o pessoal do FBI
ou simplesmente estão louvando a Deus, mas eu particularmente gosto muito dessas vozes. De Maia, falecida, Alcione, Stevie Wonder, né? Então, gente, esse é o filme. O filme aí, ele é muito marcante, como eu disse para vocês. Se você puder assistir, assista, estude esse período que tenho certeza que vai cair sempre cai no Enem, sempre cai aí nos vestibulares. Gente, é o seguinte, para a gente entender, antes da gente começar os comentários, tá? Esse filme é baseado em fatos reais. Eu vou contar um pouco para você entender melhor sobre a segregação racial. Depois, então, na mesma explicação, eu já comento sobre o filme. Para vocês entenderem, no final, no meio do século XIX, nós temos aí nos Estados Unidos 2 estados, né? O Norte e o Sul, e eles tinham trabalhos diferentes. O Norte, se não me engano, era a produção de algodão que eles faziam, e o Sul, eles dependiam então da escravidão. E aí acontece a guerra, né? Porque o Abraham Lincoln quer aí abolir a escravidão, e acontece essa guerra. O Norte, ele vence, e o Sul, ele vai ter que se reinventar, se reconstruir, juntamente com o seu país, que estava nascendo a história dos Estados Unidos. Só que aí, o que acontece? A supremacia branca, nessa época, ficava no sudoeste e no sul dos Estados Unidos, obviamente. E eles não se conformavam com a abolição da escravidão, e então eles fazem leis segregacionistas. Olha que palavra, é um pouco difícil de falar. Leis que separavam o pessoal branco e o pessoal negro. Então, se você gosta de história, ou se você já... eu tenho certeza que você já viu essas cenas horríveis, que era bebedouro só para brancos e bebedouro só para negros. Tudo era separado. Tá certo? Isso até me lembra, e eu vou indicar para vocês, um seriado que eu amo muito, que é o Amor Negro. Só que eu quero que você tenha uma visão diferenciada desse seriado, que mostre aí, nos anos 80, no meio aí, quase no final do século XX, nós temos aí um seriado que mostra o racismo nos Estados Unidos, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. Então, você vai ver aí a professora sendo racista, um bairro que era só para o branco, o Brooklyn, que é então onde o Chris morava. E esse seriado mostra a infância do Chris Rock, que é produtor e ator americano, que eu também gosto muito dele. Então assista esse seriado de forma diferente para você entender então a terrível vida que os negros tinham. Então, gente, essas leis, elas começaram a acabar, tá? Então foram colocados outras leis, ou simplesmente o pessoal queria a reintegração dos negros nos Estados Unidos. Só que a supremacia branca não aceitava. Então, não que não tinha violência nessas leis segregacionistas, mas quando ela estava acabando, é que mostra o filme. Uma violência mais constante a esses negros. Tá certo? Esse filme aí, vocês vão ver também, aproveitando aí essa explicação, a marca do clã, que é o enforcamento. Tá? O enforcamento, a destruição de igrejas negras, instituições que os negros usavam. Então acontece o quê? 3 jovens, um negro e 2 judeus, ele era de uma organização chamada CORE, como eu já disse, que era a Organização da Igualdade Social. O objetivo dessa instituição, simplesmente, era reintegrar os negros de volta na sociedade. Só que, infelizmente, terrivelmente, eles estavam no Mississippi, uma cidade que seria muito difícil de colocar os negros nessa sociedade, né?
Então, eles foram numa igreja metodista, esses jovens. O clã ficou sabendo, né, a Ilha dos Cavaleiros Brancos também, que é chamado, e eles vão destruir essa igreja. E eles foram nessa igreja metodista para ganhar apoio, né, o Jardim bolado isso, para ganhar apoio a fazer uma escola para colocar os negros nessa sociedade. Tinha uma ideia assim, né, a organização. O clã fica sabendo, destrói a igreja e esses 3 são mortos. Tá certo? Eles são mortos até que o negro e o branco, os dois foram muito humilhados e torturados antes de morrer. Depois, esses 3 corpos, gente, só foram achados, e vocês vão ver ao longo do vídeo aqui, as imagens dos adolescentes e depois dos assassinos. Acho que foram 20 assassinos que estavam planejando isso. Esses corpos só foram achados depois de 40 dias. Então foram presos 20 pessoas, 15 pessoas, entre eles pastores, delegados e policial, tá? Ou policiais. E essa é a surpresa do filme, tá certo? A surpresa é o quê? Que nós temos aí, infelizmente, autoridades religiosas e políticas que participavam desse assassinato. Eles foram presos, só que me parece, gente, que a maioria deles não ficou nem 5 anos na prisão. Tá? Esse é o filme. Então, nós temos... eu quero até colocar uma observação aqui. Se você acompanha a política americana, falando aí do clã, nos primeiros mandatos do Donald Trump, que ainda bem que ele caiu fora, aconteceu alguns atropelamentos contra os americanos negros lá, e o Trump não disse nada sobre isso. Então a clã, que é sempre escondida nos Estados Unidos, eles aproveitam uma oportunidade para voltar aí com seu ódio, eles voltaram a um poder aí nos Estados Unidos. Eu não sei como que está agora. A única coisa que eu vou falar aqui, obviamente, gente, que os Estados Unidos é um país racista. Vocês podem ver aí o Floyd, que morreu covardemente na mão de um policial branco, e estavam tendo manifestações intensas lá. Tá certo? Eu não sei agora na pandemia, mas de uma hora em outra os policiais americanos brancos abusam desse poder, que não é novidade, e simplesmente essas manifestações só têm que crescer, e aí agora o Biden vai ter que resolver esse negócio aí, né? E, gente, aqui no Brasil, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil as coisas não são diferentes, tá? Para muitas pessoas ficou normal, mas para mim não. Quase todos os dias nós temos crianças, nós temos trabalhadores e nós temos mulheres e homens negros sendo mortos em comunidades pobres. Isso é terrível. E, infelizmente, não acontece nada contra esses assassinos. Infelizmente, o pessoal das comunidades pobres aí, no Rio de Janeiro, no São Paulo aí, e no país todo, não aguenta mais situações de bala perdida, de uma vida miserável, e quase ninguém se preocupa com eles. E quando se preocupam, como é no caso da Marielle Franco e de outras pessoas que lutam por direitos humanos, são extremamente assassinados. Gente, uma coisa que eu esqueci, mas é óbvio, mas é bom deixar registrado, é que lá nos Estados Unidos o pessoal negro só teve um alívio na sua vida com a passagem, com a sua vida marcante do Martin Luther King. Martin Luther King, que era aí um pastor jovem, que ele, com sua coragem, ele enfrentou esse sistema de supremacia branca. Verdade? Gente, esse é o filme. Eu espero que vocês gostaram. Eu espero que vocês entenderam a explicação do filme. Se inscrevam no canal. Toca no sininho aqui. Aqui tem a página no Face do História em Tudo. Eu espero que vocês possam aí compartilhar os vídeos, gente,
compartilha conhecimento. Tudo que eu falo para vocês aí não tem nada de fake news, tá? Fake news é crime. Um beijo, abraço para vocês. E aos poucos, gente, eu vou então fazendo vídeos de símbolos de filmes que há muito tempo passaram para mim, mas a vida de professor então é muito agitada e às vezes a gente esquece. Me desculpem, beijão para vocês, até mais.